Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje em nosso estúdio a gente recebe o prefeito da cidade de Jundiaí, Pedro Bigardi. Quem também participa desta edição do Observatório é o ex-prefeito de Jundiaí, André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 VHF, o 22 da NET. Também para ter acesso às informações de Jundiaí região, acesse o nosso portal rpnoticia.com. Não saia daí que a gente volta em instantes com o programa Observatório Regional, hoje entrevistando o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi. Até já! Muito boa noite, está no ar mais um programa Observatório Regional aqui pela TV Rede Paulista e hoje a gente conversa com o prefeito da cidade de Jundiaí, Pedro Bigardi. Prefeito, muito boa noite, obrigado pela sua presença no programa desta noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês. André, boa noite, obrigado também pela participação. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leandro. Bom, prefeito, a gente tem vivido aí o país uma situação econômica muito difícil, os municípios reclamando demais de queda de arrecadação, alguns que dependem muito de fundo de participação dos municípios também, uma situação absolutamente ruim, né? Fazendo cálculos para folha salarial, para mês de dezembro, para 13º, enfim, situações muito complicadas. Hoje, Jundiaí, prefeito se encontra em qual situação? Bom, primeiro que eu acho que sem dúvida alguma, é o ano mais difícil da história recente do país, do ponto de vista de economia, de crise política. Especialmente os prefeitos sentiram muito esse ano, porque é o terceiro ano dos mandatos dos prefeitos, os governadores e a presidência da República recomeçaram o mandato esse ano. Mas para a gente é o terceiro ano, onde as coisas todas estão sendo encaminhadas. Então, um ano muito difícil no país. Nós aqui em Jundiaí tivemos uma queda de arrecadação em relação ao orçamento projetado da ordem de 130 milhões, o projetado até o final do ano, 130 milhões. Mas estamos conseguindo pagar todos os nossos compromissos, funcionalismo, toda a parte de custeio. Não tivemos nenhum problema com obras que estão em andamento, muito pelo contrário, a gente está conseguindo entregar boas obras. Me parece um pouco uma exceção, o caso de Jundiaí, até pela sua pujança econômica, porque realmente os municípios estão com muita dificuldade, eu vejo na região nossa aqui, a gente demitindo, reduzindo o horário de trabalho, a gente manteve toda a nossa situação mantida, sem mexer com o horário, o funcionalismo, mas é uma situação muito difícil, isso precisa ser reconhecido. Agora, a gente tem muito investimento que nós conseguimos em 2013 e 2014, especialmente do governo federal e do governo estadual. Então, essas obras, as UPAs, o BRT que inicia a obra o ano que vem, que já está em licitação, os investimentos maiores que a gente tem, as pontes que a gente está, uma já foi entregue lá no Tulipas, a outra está sendo construída, esse conjunto de investimentos eles continuam. Então não tivemos, digamos, um prejuízo para a cidade, mas sem dúvida alguma é uma situação difícil no país. Para o ano que, bom, como esses contratos já foram assinados, como o senhor disse, 13 e 14, e isso não gerou atraso na entrega de algumas obras, mas para o ano que vem, 2017, a situação já começa a se complicar um pouco. Por exemplo, você tem que fazer a projeção, porque a gente não sabe como é que vai ficar o país, nem politicamente, né? Então, só falando economicamente. A gente fez uma previsão para o orçamento de 2016 um pouco mais tímida, vamos chamar assim, a gente imaginando que o ano que vem também vamos ter dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, em cima disso, a gente fez toda a programação de obras e investimentos. Nós temos as 4 UPAs para entregar, todas em obras, uma na fase final, 3 na fase ainda inicial, para entregar o ano que vem. O BRT já está assinado o contrato, ele vai acontecer a obra a partir do ano que vem. As alças da Anhanguera, o governador ratificou, inclusive, que inicia as obras esse ano ainda, serão 3 viadutos, uma obra para 2 anos de investimento, 2016 e 2017. Nós temos algumas obras em andamento, como a ponte, que é o acesso ao distrito industrial ali na Vadibadra, que está sendo feita e vai ser entregue o ano que vem. Algumas reformas de unidade básica, que a gente já tem também recursos do governo federal, que está em obra, o caso do Tarumã, o caso do Vila Rami também é para o ano que vem. As habitações, todas, as 400 unidades do Jardim São Camilo estão prontas, só depende da agenda do Ministério para ser entregue em dezembro ou janeiro. E as 1.088 unidades lá da região do Novo Horizonte, a gente vai entregar uma parte esse ano, ou começo do ano que vem, umas 400 unidades, o restante durante o primeiro semestre do ano que vem.
mas é tudo coisa já definida, assinada. A única obra que a gente teve um retrocesso, digamos assim, em relação a um convênio já assinado é o Parque Tecnológico, que era um convênio com o Estado, e o Estado esse ano não liberou recursos. A gente conseguiu até colocar algum recurso na área, mas é a única que a gente teve alguma dificuldade. As demais todas estão saindo, e agora tivemos a liberação de 10 milhões de reais, agora no final não foi um presente, né? Porque eu sinceramente não tinha a expectativa mais de liberação de recursos esse ano. 10 milhões para fazer investimento em infraestrutura, rede de água, esgoto, drenagem, pavimentação em 7 loteamentos que foram regularizados. Santos Pedito, Jardim Palermo, uma série de loteamentos que a gente tem no Água Doce. Então, a gente está cumprindo bem realmente o nosso plano de metas, mas sempre se preocupando que o ano que vem também vai ser um ano de dificuldades, para não fazer nenhuma loucura, não fazer um investimento que fuja aí a questão da responsabilidade fiscal. Do governo estadual parou tudo de investimento. O governo estadual teve o Parque Tecnológico que não veio esse recurso, que eram 4 milhões. Nós tivemos o Santa Casa Sustentável, que era um convênio com o São Vicente, que também era 2 milhões e 300, se não me engano, mensal, que não veio, foi assinado, foi publicado ano passado e não veio. E 2 creches que acabaram não acontecendo, o creche escola, que foi assinado, a expectativa é que saia o ano que vem ainda, mas isso não aconteceu com o Jundiaí, não, Várzea Paulista, as cidades da região também tiveram as mesmas dificuldades. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem mantendo esses investimentos na cidade. Só para vocês terem uma ideia, esse ano a gente entrega ainda o Céu das Artes, lá no Vista Alegre, que é um equipamento de assistência social e cultura, um equipamento muito bacana. Temos o Parque do Engordador, que é uma contrapartida de uma empresa, vai ser entregue, agora nesse final do ano está sendo entregue. Nós temos a Ponte Torta, totalmente restaurada, vai ser entregue também. O Parque do Morada das Vinhas vai ser entregue. A unidade básica do Vila Rami. Então a gente tem investimentos importantes, a gente está conseguindo manter um ritmo bom. Mas eu digo, é uma exceção no país, sem dúvida alguma já é uma exceção. Talvez, prefeito, da meta, né, daquilo que foi entregue como até de campanha eleitoral, o hospital. Esse é o único recurso que a gente não conseguiu viabilizar até agora. A gente está com o projeto executivo pronto, que é bom ter um projeto executivo, todos os orçamentos prontos, a área definida, toda a infraestrutura no entorno da área definida, porque ali na cidade administrativa, que também vamos entregar agora no final do ano, que está pronta, né? Que é um projeto que começou, inclusive lá da administração do prefeito André Benassi. Eu era servidor ali, eu desenhei aquela área, então foi um projeto bacana que foi viabilizado. E só o hospital único, mas tem pedido no BNDES, tem pedido no próprio Ministério da Saúde. A gente tem uma expectativa ainda o ano que vem de buscar esse recurso, mas talvez a única obra que a gente não conseguiu um recurso ainda para poder viabilizar. André. Eu acho importante sim esse cuidado com responsabilidade fiscal, e nós estamos num ano bastante difícil, que é o 2015, e para o ano 2016 não vai ser diferente, talvez seja ainda pior, mais difícil, pelo que eu vejo, hein? Porque vai ter que ocorrer aqueles acertos. Mas até ocorrer aqueles acertos e depois no andar da implantação daqueles acertos todo, leva tempo para o Brasil começar a marchar. Não vai ser fácil assim, não. Ele está muito parado, está praticamente regredido até, né? Regrediu até. Então, eu acho que está certo de levar com bastante cuidado isso, porque senão aperta e depois não tem saída, porque o poder público é diferente do poder privado. O poder privado ele se acomoda, e o poder público não tem como se acomodar. E tem um agravante, né? Me permite uma colocação também, Leandro. A crise política, ela acaba travando ainda mais a questão econômica, né? A questão econômica parece que ela fica um pouco bem isso que eu quis dizer mesmo, da questão política. Ela não é assim pronta. Ela tem que ser submetida ao legislativo, aquele sistema todo, aqueles cronograma que impera e há muita dificuldade assim política mesmo de condução disso, então não é fácil. Não. O prefeito,
Na sessão dos vereadores que ocorreu no dia 24, alguns parlamentares fizeram críticas com relação à saúde do município, entrega de medicamentos, essas obras que o senhor citou, que estão dentro do cronograma de unidades de pronto atendimento, de reforma de unidades básicas de saúde. Até que ponto a ausência de mais um hospital, porque o regional não dá para a gente contar como sendo um que atenda todos os munícipes. Deveria ser assim, a gente entende isso até para aliviar o São Vicente de Paulo. Mas até que ponto esse hospital que está mais difícil, né, principalmente pela crise econômica, isso afeta a saúde como um todo no município? Na verdade, acho que não afeta. Um hospital novo, um prédio novo, ele apenas substituiria o que é hoje o Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente poderia ser deslocado para um prédio mais moderno. Seria isso, sem novos custeios, novos investimentos. Seria para ter uma substituição de prédio para um prédio mais adequado do ponto de vista da arquitetura hospitalar hoje, né? Porque o hospital é muito antigo no Hospital São Vicente. E por mais que você faça a reforma ali dentro, você sempre acaba tendo dificuldade. Agora, são essas críticas, eu tive a oportunidade de ouvir também, elas não são justificáveis porque o Hospital São Vicente está fazendo uma gestão além da sua capacidade. Nós continuamos com a situação de atendimento de pessoas de até cidades fora da nossa região. O hospital regional ele acaba atraindo alguns pacientes a mais, que muitas vezes no encontro do atendimento vai para o Hospital São Vicente, tem isso também. Então, acho que o Hospital São Vicente, com toda a nossa gestão e o recurso que a gente coloca 70% dos recursos ali no hospital e 30% do governo federal. Então, a gente está mantendo um hospital que atende toda a região e ampliada ainda. Isso é uma situação muito difícil e estamos conseguindo manter e com um bom resultado. Nós tivemos uma queda de gastos no Hospital São Vicente, gastos sem prejuízo do atendimento, não mudamos nada do atendimento, de R$1 milhão por mês a menos de gasto. Isso só com uma gestão mais eficiente. Isso é um avanço. Então, a gente está conseguindo colocar o hospital cada vez mais numa situação mais de estabilidade. E as unidades básicas todas foram reformadas, metade delas foram reformadas, ampliadas, melhorou. A questão de medicamentos teve uma fase de dificuldade sim, uma fase de crise aqui na cidade. Superou isso também. Hoje a gente tem uma distribuição muito mais equalizada, um atendimento melhor. Então a saúde é uma área difícil, sensível, mas há uma sensível melhora também na área da saúde, não tem nenhuma dúvida disso. Agora, é claro que nós não podemos continuar com essa situação de ficar atendendo todo mundo, inclusive com média e baixa complexidade. Que o município, quando ele pode atender a média e baixa complexidade sem vir para cá, ele ajuda o hospital a funcionar melhor, né? E nós estamos atendendo toda a região com média e baixa complexidade, não só os casos de urgência e emergência, né? Então, isso é uma situação muito difícil que precisa ser corrigida. Agora, não depende somente do município, depende da região, da Direção Regional de Saúde, do governo do Estado. Esse novo quadro de atendimento precisa ser mudado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Já voltamos com o programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi. Bom, prefeito, um assunto que a gente trouxe à tona numa das edições do RP Notícia, com relação aos insumos, aumento de combustível, aumento do quilômetro, do valor quilômetro rodado, e a gente até conversou com o Folgosi com relação a isso, um possível aumento da tarifa do transporte público coletivo. Na época, diz que até o fim, metade até o fim de novembro, isso deveria ser discutido com as empresas. Como é que está hoje essa situação? Já se falou em um aumento real da tarifa do transporte? A gente está fazendo esse estudo ainda, essa análise, porque a gente está tentando segurar aquela tarifa do bilhete único, que é a tarifa dos R$3. E a gente está fazendo isso desde o início do governo. E quando a gente tem algum reajuste, a gente faz só naquela tarifa da catraca, que é aquela que... Do 3,40 hoje. Todos os municípios, segundo a informação que a gente está tendo, vão ter um reajuste no final desse ano ou começo do ano que vem. Isso é até por conta de todos esses custos a mais que você citou.
E se fala em R$ 3,80, R$ 3,90, R$ 4,00 em quase eu todos ouvi os falar, para ficar viável, R$ 4,50. Aí eu tenho ouvido muito em R$ 4,00, R$ 3,80. É que muitos municípios têm subsídio e cada um tem uma realidade de subsídio. São Paulo, por exemplo, é um subsídio muito alto, muito alto. Campinas tem um subsídio, historicamente, ele foi diminuído muito agora, mas ainda tem um subsídio. Nós criamos o subsídio para manter a tarifa, segurar. As empresas fizeram um investimento importante, que é a compra de novos ônibus, todos acessíveis, são 68 novos ônibus circulando na cidade, que foi um ganho para a população. Tem uma tarifa de R$ 1,00 de final de semana também, que também é uma tarifa subsidiada. Então, a gente tem uma tendência realmente de fazer um reajuste, mas a gente está tentando segurar o bilhete único sem um reajuste, para que as pessoas possam, inclusive, migrar para o bilhete único, o sistema funcionar cada vez mais livre, melhor, né? A tendência é ter algum tipo de reajuste, mas estamos estudando ainda com as empresas, com os nossos técnicos na prefeitura, e até, eu acredito que aí a metade de dezembro a gente deve ter uma informação mais concreta em relação a isso. A maior parte hoje utiliza o bilhete único? Não, ainda é uma parte pequena, não tenho exatamente o percentual, mas a maior parte ainda é o dinheiro da catraca, ou então o caso daqueles que pagam para o funcionário, né, que tem um atendimento ali do funcionário. Mas a minoria ainda que usa o bilhete único. Mexe daí no subsídio para o bilhete único ou não? Não, mantendo o bilhete único, a gente tem um subsídio que a gente acaba absorvendo no orçamento, a gente fez a previsão no ano que vem. Se a gente conseguir manter nos R$ 3,00 o bilhete único, é a nossa meta para o ano que vem também. A gente atravessaria os 4 anos mantendo os R$ 3,00 para quem usa o sistema do bilhete único. E na tarifa ali que é paga na catraca, a gente poderia chegar, aí vamos estudar se a gente vai aumentar R$ 3,80, e precisa estudar exatamente o valor que não está definido ainda. Mas no sistema de transporte, quando a gente assumiu, a gente fez uma pesquisa na cidade dos problemas, né? Segurança, saúde, transporte, trânsito. E eu percebi o seguinte, tanto o transporte como o trânsito, houve uma diminuição do ponto de vista do nível de problema em relação a esses dois temas. O transporte hoje atende bem a cidade, a parte física é bem atendida, as linhas, tem pouca reclamação de linha. A reclamação às vezes é do falta de ônibus com mais frequência em alguns horários, ou o terminal, cobrador, alguma coisa do cobrador que faz o motorista faz o papel do cobrador. Então tem reclamações mais localizadas, mas no geral é um sistema bem avaliado, ele é bem avaliado no geral na cidade. Com o BRT, a gente vai reformar o terminal Colônia, o terminal Vila Arens e vai fazer um sistema novo entre eles, chegando até o centro. Nossa expectativa é começar a obra no mês de março, com licitação, uma licitação muito complicada em todos os lugares. São José está fazendo, Sorocaba me parece que também recua agora, mas Campinas está fazendo a licitação. Então, onde tem a licitação, é uma concorrência muito grande e a nossa expectativa é que a gente possa concluí-la e começar a obra em março, que seria um ganho muito grande para a cidade se ter um corredor exclusivo de ônibus, com terminais, estação de pré-embarque, como é o BRT. De reclamação do sistema que a gente ouviu, diz respeito à maioria delas, que foi aquela do cobrador que a gente citou, mas também ao excesso de velocidade. Em alguns casos também tem isso. Essa questão do não funcionamento dos equipamentos de radares, como é que está isso, hein, prefeito? Quando que ele volta a operar? Porque os usuários realmente têm reclamado bastante dessa questão. Principalmente a gente vê aqueles que já acabaram o horário de funcionamento, estão voltando para a garagem, que realmente passam bem acima do limite. A gente tem alguns casos, por exemplo, no Vetor Oeste tem uma reclamação de alta velocidade em alguns trechos, né? Especialmente na região que dá acesso ao Almerinda, naquela avenida da CESP, ali a gente tem algumas reclamações. A gente pode conferir isso, já passei isso no para a CETRANSP, para verificar se existe de fato e se existir, como coibir, tanto do ponto de vista da empresa, em relação aos funcionários, como eventualmente algum obstáculo para a redução de velocidade. Então isso a gente trata. Em relação a outra questão que você colocou... Que foi a do cobrador e dos radares. Dos radares. Os radares a gente com a licitação, o contrato tinha sido concluído, a gente está fazendo um novo contrato. Só que o problema é que a gente tinha muito radar.
muito radar na cidade. Era abusivo, exagerado. A gente tinha lugares que tinha 2, 3 radares. Então a gente vai reduzir muito esses radares para 1/3 do que tinha no contrato anterior. E essa licitação está sendo concluída para a gente poder colocá-la na praça. Então vai ser feita uma nova licitação, serão muito menos radares, mas bem localizados, para você poder coibir aí a questão não só da alta velocidade, como passar um sinal vermelho, aquela coisa que acaba às vezes trazendo problemas graves à população. Então esse desenho está pronto, vai ser licitado agora para o ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, começar a funcionar. Porque tem a questão, óbvio, de você aplicar uma multa, mas também de muita educação no trânsito, né? De nada adianta também. Olha, passei no radar, aí eu já vou pisar fundo aí no acelerador. Quer dizer, também depende muito do cidadão, né? Não tem jeito. E isso a gente constatou agora que muitos, diz respeito à lei, sabedores de que não há o radar, mas também não há garantia de que com o radar ele não vai desrespeitar também, né? É curioso isso. Tinha muita reclamação de multas, e que às vezes justificado até tinha um certo exagero, mas também tem o abuso, e o abuso às vezes pode causar uma morte, então isso é uma coisa muito séria. Essa educação ela precisa ser muito trabalhada, e sinalização. Todo o nosso fundo de multa, ele vai para sinalização e educação no trânsito. E uma rua bem sinalizada, isso ajuda demais também, tanto sinalização vertical como a horizontal. Então a gente está usando o recurso do fundo de multa para fazer a sinalização, e vamos fazer uma nova licitação, mas já com um certo controle em relação aos radares. Prefeito, um assunto que eu também queria tocar diz respeito à contribuição da iluminação pública. Porque até assim, a gente também tem muitas dúvidas. Quando que passa a ser de responsabilidade do município? Por exemplo, hoje ele é dividido em áreas, olha, 9 é de responsabilidade do município. Mas aqui perto, Imigrantes ainda é da concessionária, da CPFL. Como é que funciona isso? Quando que ela passa a ser do município? Na verdade, a gente criou a CIP, né, a Contribuição de Iluminação Pública, e fizemos a licitação para contratar uma empresa. Porque do ponto de vista da lógica do país, as prefeituras já deviam ter assumido a iluminação pública local, cada cidade assumiu o território todo. No nosso caso, a gente licitou, essa licitação está em andamento, não está concluída, também é uma licitação difícil, está tendo muita disputa, tem muito problema jurídico, então essa licitação está em andamento e assim que ela for concluída, a gente assume completamente o parque de iluminação da cidade. E já com o recurso que está sendo aplicado, que vai para um fundo e nós não usamos ele para nada a não ser iluminação pública, não podemos usar. Então a gente vai concluir a licitação, a nossa expectativa é esse ano ainda, para o primeiro semestre do ano que vem, começar não só a colocar lâmpada em pontos escuros, trocar lâmpada onde tem ponto escuro, como começar também a mudar o tipo de iluminação mais eficiente, mais moderna. Então a nossa expectativa é a partir do ano que vem. Nesse momento, existe uma discussão jurídica, quem é que cuida, se é a CPFL ou se é a prefeitura, porque a CPFL, na verdade, ela ainda era responsável pelo sistema todo, enquanto a prefeitura não contratar uma empresa. Só que ela disse que não. Então a gente faz um esforço para poder atender ainda, troca a lâmpada aqui, às vezes cobra a CPFL, para poder ir acertando essa situação, até poder ter a licitação contratada, a empresa contratada na licitação. Então hoje ainda é da CPFL? Com toda a discussão jurídica que na tem por trás cidade disso, inteira? Na cidade inteira. Vai haver uma licitação e o poder público vai assumir aquilo que a CPFL faz, é isso? Exatamente, a parte de iluminação. E só a iluminação, mas e se houver, por exemplo, avaria durante temporais, as coisas, nada com a prefeitura? Não, a parte de energia aí elétrica vai continuar a CPFL, é só a troca de lâmpada. Porque senão fica complicado, né? A gente vai ficar com os braços, né, dos postes que tem a lâmpada e a lâmpada. Sim. Não é a manutenção Exatamente. Manutenção é da CPFL. A parte de energia. Da energia. Vai avaria energia. qualquer que houver contemporais, essas coisas. Continua a CPFL. Sim, o que a lei determina é só a parte de iluminação. iluminação. Senão vai ter que montar um quadro só para... Aí fica complicado. Nós criamos a diretoria de iluminação para poder responder essa demanda. A gente se preparou, criamos a CIP, estamos fazendo a licitação.
e concluindo, a gente assume completamente todo o sistema. A gente pensou, inclusive, em fazer uma contratação emergencial para poder responder esse período e já usar o dinheiro da CIP. Mas aí o Tribunal de Contas, como tem uma licitação em andamento, é melhor não contratar o emergencial e a gente seguir na licitação. Tá bom. Prefeito Pedro Bigardi, muito obrigado. Mais uma vez está presente no Observatório Regional. Ótimo fim de ano para você, para todos os funcionários, servidores, enfim, todos que compõem a equipe aí da administração. E que 2016 realmente seja melhor. A gente assim espera, né? Porque quanto melhor a política nacional, a economia, melhor também o município e a vida de cada cidadão. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, comentar você, doutor André, toda a casa aqui, desejar um grande Natal e um grande ano para todos nós, que a gente possa realmente ter cada ano melhor, né, nas nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos, nossa cidade. E eu desejo também para todos os telespectadores um grande ano 2016 e muita saúde e muita paz. André, boa noite, obrigado também pela presença. Para você não, a gente se vê na semana que vem, tá? Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a semana que vem.